Em um cenário global com tantas incertezas, o Bitcoin não está conseguindo ainda desempenhar da forma que a gente gostaria de ver, mas vem demonstrando certa força. A gente precisa ficar atento a essas movimentações, que quem sabe o Bitcoin pode estar retomando uma movimentação de alta bem interessante, quem sabe em busca dos 126 mil dólares para renovar essas máximas, né? Não dá para saber ainda. Mas o cenário até que está ficando interessante. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre análise do Bitcoin no price action, com as lemas e análise de sentimento também. A gente entender quais são as zonas mais importantes, né? Preço I, captar liquidez, né? Os suportes que o preço precisa continuar respeitando e vamos entender esse cenário aqui da movimentação do preço. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Vamos começar aqui, como sempre, com o price action do Bitcoin. Bitcoin chegou aqui a ser cotado, chegou a atingir seus 97.998, quase os 98 mil dólares aí. Esse aqui é o gráfico do Bitcoin barra dólar index, né? Então, a gente está vendo aí o Bitcoin querendo esboçar, né, reação, que é muito bom, que é bem interessante. Essas setas aqui eu tinha feito na análise anterior, mostrando o comportamento das NEMAs, indicando que estávamos em um padrão de alta no gráfico de 12 horas e poderia vai chegar lá, né? Vamos ver aqui o price action. Vamos lá, primeiramente a gente rompeu essa resistência aqui, bem interessante, né, nos 94 mil dólares, isso é muito bom. Rompeu, estamos voltando exatamente para essa zona. Mas a gente precisa estar atento a pontos aqui também do price action. Primeiramente, está formando aqui uma linha de tendência de alta. E além dessa linha de tendência de alta, também dá para se dizer que o preço está trabalhando aqui dentro de um canal ascendente. Esses canais ascendentes, eles costumam romper para baixo. Então a gente tem que estar muito atento a esse tipo de formação aqui, galera, porque isso sim é um pouco perigoso. Interessante seria ver o Bitcoin rompendo, né, esta linha de tendência de alta, que a gente tem que estar trabalhando abaixo dela, né? Então a gente tem que romper essa zona aqui. Essa linha, a gente já vem trabalhando com ela, né, respeitando ela, na verdade, primeiro respeitando como suporte, agora vem respeitando como resistência. Desde aqui desse início, né, desse canal. Primeiro a gente começou a trabalhar aqui em um canal também de alta, canal mais amplo, inclusive. Esse canal rompeu para baixo, e aí o preço rompeu para baixo desse canal e começou a trabalhar em outro canal, abaixo do primeiro canal. A gente também tem que estar atento a duas formações de continuação de movimentação de baixa. Esse é o ponto que a gente tem que estar mais atento. Aqui no price action, o que me deixa um pouco preocupado são exatamente essas formações. E sim, pelo price action, o que é que me deixaria animado? O que é que me deixaria animado aqui pelo price action? O rompimento dessa linha de tendência de baixa que a gente já vinha trabalhando há muito tempo abaixo dela. Isso aqui me anima. Porém, essas formações realmente me deixam um pouco preocupado. Ou seja, price action, a gente tem aí uns 50-50, digamos assim, né? Essas formações não me animam muito. Mas se a gente for abrir aqui as NEMAs, a gente vai ver que temos mais esperanças. Isso aqui é o gráfico de 12 horas, né, lembrando. Gráfico de 12 horas, o que eu vejo é um padrão de alta muito bonito e muito claro, ganhando força. Vem atacando as lemas coloridas aqui, e vem topou aqui exatamente, né, além de ser a base, né, esse canal ascendente, também a linha, essa lema azul, a resistência, né, para o preço. E agora vem corrigindo. Esses padrões de alta acontecem dessa forma aqui, exatamente como está acontecendo aqui mesmo. Eles vêm rompendo, trabalhando aqui acima das duas linhas centrais e vem corrigindo, buscando sempre interação com essas duas linhas centrais. Enquanto eles vão respeitando as duas linhas centrais, que são a cor branca agora, a gente tem grande chance do preço continuar subindo. Então a gente tem aqui suporte muito importante, tanto pela NEMA central, quanto pelo price action. Seria aqui na zona dos 91.500. Na minha visão, é uma zona crucial para o preço. Ele precisa respeitar e segurar nessa zona se a gente quiser ver o Bitcoin voltar, né, a fazer fortes movimentações de alta, quem sabe buscar os 126 mil dólares. Então, na minha visão, o cenário ainda é animador, principalmente pelas NEMAs, né? Eu costumo dar um peso até maior na minha análise pelas NEMAs do que pelo price action. Mas é isso, galera. Precisa respeitar aqui essa zona, caso o preço venha buscar aqui essa zona. E o mais importante ainda do que respeitar essa zona seria se a gente rompesse essa linha aqui de tendência de alta, que o preço vem trabalhando agora como resistência, né? A gente romper ela, trabalhar acima, voltar a trabalhar acima dela, na minha visão, um excelente sinal e grandes probabilidades do preço, quem sabe, voltar a buscar a interação com o antigo topo histórico lá, né, os 126 mil dólares.
Então ter paciência, zona também bem decisiva, o preço está trabalhando nesse range bem chato, né, bem chato até de operar, mas eu vejo aqui um bom sinal, não só por esse gráfico aqui de 12 horas, mas também pelo diário. Então se a gente for baixar aqui aumentar o time frame, né, a gente for para o gráfico diário, a gente vê que o preço já está trabalhando acima das 2 linhas centrais também no gráfico diário, começou a cruzar aqui, quem sabe inicia uma divergência altista aqui no gráfico diário também, o que seria excelente, e isso não acontece há muito tempo. A gente não vejo a divergência dessa de alta no gráfico do Bitcoin há muito tempo, né. Foi lá embaixo, né, no fundo dos $15.000 onde eu fiz uma divergência para alta. Então, meus amigos, se a gente vê uma divergência de alta formando nessa zona aqui dos 94, $95.000, a gente poderia ver o Bitcoin retomando movimentações de alta muito fortes, inclusive, né, rompendo, renovando máximas históricas, indo buscar máximas históricas bem mais altas, né. Então, bem interessante o que pode estar acontecendo aqui no Bitcoin, principalmente nesse gráfico de 12 horas e diário. Estou bem de olho, quero que respeite essas 2 zonas centrais, se permanecer acima dela nessas correções aí, olha só, o negócio pode estar ficando bom para o lado do Bitcoin. Vamos olhar aqui agora também a análise de sentimento, para a gente entender onde são as zonas que a gente tem que ficar mais atentos. Não tem zona para captar liquidez, né, que é isso que a gente tem que se preocupar realmente. Vamos iniciar aqui a análise de sentimento pelo TRDR, tem dados aqui bem importantes que a gente precisa ficar atento. Lembrando que isso aqui é o curtíssimo prazo, o gráfico de 10 minutos. Então são dados que vão mudando muito rápido. A gente faz análise ali no gráfico de 12 horas e diário. Análises que demoram mais para ir acontecendo. Análise de sentimento, a gente olha dados no curtíssimo prazo para a gente tentar entender esse contexto todo, né, pra olhar de uma forma um pouco melhor. Então vamos lá. O que a gente tem aqui de importante nesse curtíssimo prazo? Primeiro, o que a gente está vendo aqui? Na movimentação de alta, o Open Interest até teve uma leve subida, mostrou interesse sim, né, um leve interesse por essa movimentação de alta. Porém, agora a gente está vendo o preço corrigindo, o Open Interest está lateralizando, né, ou seja, não está decidido aqui o Open Interest, porém a gente vê o Ratio subindo. Isso sim preocupa um pouco. Por quê? Porque essa subida aqui, né, do Ratio, né, nesse movimento de correção, pode mostrar para a gente que o preço pode corrigir um pouco mais, justamente para captar essa liquidez das posições de long. Esses players aqui que estão entrando em posição de long são pessoas que acreditam que já acharam esse fundo dessa correção e começam a entrar em posições de long. Isso é um pouco perigoso, porque pode fazer com que as baleias derrubem mais o preço para justamente stopar e liquidar essas pessoas aqui. E por que o preço está corrigindo também agora, né? Porque a gente teve muita captação de liquidez com essa movimentação de alta, essa última movimentação de alta. Então é natural. O preço faz uma movimentação de alta, capta bastante liquidez, como a gente teve aqui, ó. Muitas compras a mercado, quase 1 bilhão de compras a mercado, 964 milhões de dólares foram comprados a mercado, quase 1 bi. E também tivemos aí posições vendidas, foram 60 milhões de dólares que foram estopados e liquidados. Então, quando as instituições captam tamanha liquidez como captaram nesse exato momento, é natural que o preço venha a fazer uma correção antes de continuar a movimentação de alta, né. Então, o que eu estou vendo aqui agora é uma correção natural, porque justamente tivemos uma grande captação de liquidez. Aqui no mapa de liquidez, a gente tem que estar atento a time frames diferentes, né. Esse 24 horas ele é como se fosse uns 5 minutos. Então aqui no curtíssimo prazo a gente tem sim, probabilidade do preço subir, temos maior captação de liquidez para cima, então o preço pode subir aqui para a zona dos 90 e até os 96.500, para depois até continuar caindo. E por quê? O que é que eu estou vendo aqui, ó, se a gente aumentar o time frame para 2 semanas, a gente vai ver que abaixo do preço, nesse exato momento, temos uma grande zona de captação de liquidez aqui. Então, isso aqui me preocupa um pouco. Aqui, ó, a gente tem aqui, logo de imediato, uma grande zona de liquidez, 100 milhões para serem estopados e liquidados nos $93.000. Na minha visão, a zona mais importante aí, e uma zona que eu não quero que o preço chegue é essa aqui, ó, $89.000. Estaria abaixo daquela zona que a gente fez análise ali no Price Action e pelas lemas também. Então, isso aqui me preocupa um pouco. A gente tem 144 milhões de dólares para serem estopados e liquidados nos $89.000, 191, ou seja, 89 baixo, né. A gente tem uma grande quantidade de posições para serem estopadas e liquidadas nessa zona. Isso é perigoso. Isso me preocupa um pouco, na verdade, né. Mas é isso, a gente tem aquelas zonas ali para serem respeitadas, temos outras zonas para ser captada liquidez aqui, temos zonas acima também, alguns bitcoins para serem estopados, mais 100 milhões aqui nos 98. Então vamos ver o que é que vai ser mais atrativo para as instituições.
Eu acredito que a gente tem maior probabilidade do preço continuar essa movimentação de alta. Como eu falei para vocês, é importante que o preço respeite esses suportes que eu trouxe aqui na análise. Ele respeitando esse suporte de 12 horas e do diário, probabilidade muito grande do preço continuar a movimentação de alta. A gente tem um cenário bem favorável para isso acontecer, né? Então, falando, né, em termos de análise gráfica, em termos de cenário macroeconômico global, não, a gente tem certeza absurda de tudo, você não tem como divergir disso, né. Mas, né, falando no gráfico, o gráfico está ficando animador, os gráficos estão ficando bonitos, então eu começo a me animar um pouco, pelo menos no âmbito dos gráficos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você não deu like nesse vídeo ainda, porra, esmaga o like aí e compartilha esse conteúdo com alguém que você também acredita que vai ajudar e vai agregar na vida da pessoa. Tamo junto, me ajude a fazer esse canal crescer, que o algoritmo entenda que é um conteúdo de valor, possa direcionar para mais pessoas. Até o próximo vídeo, meu nome é Genaro Ramos e um abraço.